Na ponta da linha conosco está o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez conversando conosco aqui no Band News São Paulo. Dr. Jean, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui a Band News FM. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer poder estar conversando com todos. Doutor Jean, já temos um balanço aí desse início da vacinação dos idosos, né? O estado de São Paulo dando continuidade aí ao Plano Nacional de Imunização. Queria a sua visão geral aí, desde que a capital, principalmente, né, na sexta-feira, antecipou a vacinação para esse público-alvo. Hoje, com todas as cidades iniciando a vacinação também, e já, quem sabe, né, uma previsão aí para que outros grupos comecem a ser vacinados também aqui no estado. Muito bem, Ivan. Olha, estamos hoje com 824.214 pessoas vacinadas. A gente sabe que esse número, ele muito possivelmente seja maior, porque o acesso a essa plataforma de Vacivida, alguns municípios não estão aportando da forma adequada. Então isso está sendo inclusive um empenho muito grande da própria Secretaria de Estado para entrar em contato com esses municípios e mostrar que isso é importante, não só para que a gente saiba o número de pessoas vacinadas, mas para que a gente possa acompanhar o que nós chamamos de farmacovigilância, poder apoiar esses indivíduos que foram vacinados numa eventual reação que possam ter em decorrência da vacinação. Já foi registrado algum tipo de intercorrência desse tipo, doutor Jean, desde que a vacinação começou aqui em São Paulo e já pegando, né, os profissionais de saúde também, aquele primeiro grupo? Olha, uma coisa que é muito importante e nos deixa muito felizes é que geralmente as alterações que um ou outro fazem como referência é dor no local da aplicação, uma febre bem baixinha, mas nada além disso, ou seja, está dentro daqueles 3% que os próprios estudos fizeram na fase 1, 2 e na fase clínica, na fase 3, evidenciavam esse percentual baixo. E felizmente na prática, e com esse volume grande de pessoas que têm sido imunizadas, ele também tem se mantido. Então isso é ótimo, mostrando que é uma vacina segura, uma vacina que mostrou a sua eficácia especialmente em casos moderados, graves e mortes, ou seja, diminuiu o impacto de internações e mortes, e para aqueles que fizeram uso, tiveram reações, como disse, adversas mínimas. Então nos deixa muito felizes essa possibilidade. Tem um assunto que está pautando muito hoje os nossos ouvintes, secretário, que é a volta às aulas, né? Um assunto muito polêmico e que divide muito a opinião, né? Não só dos pais, mas também dos professores, pessoas que trabalham nas escolas. Eu quero pegar um gancho da vacinação, porque muitos dos professores, inclusive esses, né, que aderiram ao movimento de paralisação, exigem a vacina, serem vacinados para poder voltar ao trabalho. Acredito que o governo deve receber esse tipo de demanda de muitas outras categorias também. E isso tudo, a gente falou aqui mais cedo, depende de mais doses, de que tenhamos mais doses disponíveis. Então, antes de falar especificamente sobre a volta às aulas, eu queria que o senhor desse para a gente um panorama aí sobre a chegada de mais doses, data, quantidade, quer dizer, a gente está vacinando, isso é muito bom, mas tem gente que diz que se a gente seguir nesse, o Brasil, né, seguir nesse ritmo, demoraria 4 anos para vacinar toda a população, né? Como é que estão as negociações em relação a doses com o governo federal, com o Instituto Butantan, com a China? Qual é o nosso panorama, secretário? Muito bem, Ivan, você tem toda a razão. Eu acho que o que nós precisamos é vacinar muito e vacinar o máximo dessa população, uma vacinação literalmente em massa. Para isso, nós precisamos de vacinas, não é uma vacina só. Hoje, de cada 9 entre as 10 vacinas que são ministradas pelo Ministério da Saúde hoje, 9 são do Butantan, mostrando que o Butantan hoje representa a única vacina disponível aí em larga escala. Nós precisamos várias, da Pfizer, da Moderna. Quer dizer, quanto mais vacinas, mais oportunidade nós teremos de imunizar os brasileiros de diferentes regiões do país e de condições, aqueles que moram naqueles rincões e que possam realmente também ter o direito de estarem devidamente protegidos. Existe um acordo do Instituto Butantan com o próprio Ministério da Saúde na oferta de 100 milhões de doses de vacina, 100 milhões de doses de vacinas
elas serão aportadas até o mês de abril. Já existe uma encomenda do próprio governo do Estado de São Paulo em adquirir mais 20 milhões de doses. Elas terão como possibilidade também imunizar mais 10 milhões de brasileiros e precisamos mais vacinas. Nós recebemos na semana passada 5.400 litros de insumos. Esses 5.400 insumos dariam uma possibilidade de nós imunizarmos ou disponibilizarmos como dose 8 milhões e 600 mil doses. Receberemos agora, na quarta-feira, 5.400 litros de insumo que produzirão a possibilidade de 8 milhões e 700 mil doses de vacina. E dessa forma continuaremos, como disse, fomentando o Programa Nacional de Imunização. E dessa maneira nós vamos respeitar, frente a essa limitação ainda do número de vacinas, limitar essas faixas etárias e o público-alvo. O público-alvo, nesse momento, além do término dos profissionais da saúde que ainda estão sendo aportados, nós precisamos, então, fazer essa vacinação que vem ocorrido dos de 90 a 95 anos e agora, no dia 15, começaremos com a população de 85 a 89 anos para que esse público possa ser protegido. É importante nós lembrarmos que os idosos representam 77% dos pacientes que infelizmente morrem em decorrência do Covid. Então são eles que devem ser priorizados no momento de escassez. A gente entende que várias categorias fazem o seu pleito. Agora imagine, segurança pública, imagine quem está no transporte, que trabalha no transporte público, também lida com as pessoas, a chance de se expor é muito grande. Imagine funcionários de supermercados, de padarias, de restaurantes, também teriam a necessidade de tomar. Então, nesse momento, frente a essa limitação, nós temos que objetivar quem são aqueles que têm risco de evoluir de forma grave de doença. É claro, se eu tiver, seja um professor, um trabalhador da área do transporte, trabalhador da área de segurança, que contemplem essas faixas etárias, seguramente eles serão priorizados nessa nossa campanha. Certo, então, né, não há um plano, por exemplo, para alterar aquilo que está previsto no Plano Nacional de Imunização, havendo oferta de doses, de se priorizar uma categoria ou outra em detrimento do público por faixa etária. Isso não é estudado? Sem dúvida alguma, não. Nós precisamos priorizar aqueles que têm risco de desenvolver formas graves e fatais de doença. Muito bem. Secretário, o senhor falou sobre termos mais vacinas, né, AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Recentemente, a gente trouxe essa informação aqui que a vacina da AstraZeneca, ela não se mostrou eficaz contra a nova cepa que está lá, que foi descoberta lá na África do Sul. Inclusive, o país suspendeu o uso, né, a aplicação desse imunizante. Como é que o senhor analisa essa situação e te pergunto se isso pode também alterar o plano, né, nacional de imunização, o plano estadual de imunização, já que temos doses da AstraZeneca, enfim, se isso poderia atrasar de alguma forma, porque compensaria usando doses da Coronavac. Como é que o governo de São Paulo recebeu essa informação? Na verdade, essa informação nos traz uma atenção, é apenas um alerta que isso é extremamente importante no ponto de vista científico. No momento, nós não temos a indicação dessa cepa no nosso meio, o que nos deixa bastante tranquilos. E, por outro lado, nós temos um outro aspecto, que é dentro do contrato do Butantan com a Sinovac, é a transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia é a possibilidade do Butantan produzir no território brasileiro todas as fases da vacina. E dessa maneira poder sim estar protegendo os nossos brasileiros com produção diretamente do próprio. Então, dessa maneira, o que pode acontecer? A partir de outubro, quando a fábrica já estiver pronta, se eventualmente nós precisarmos de produzir associação com novas cepas que possam eventualmente estarem circulantes, isso pode acontecer. Isso acontece na gripe, por exemplo. Nós temos um determinado vírus que é o mais prevalente no nosso meio na epidemia anterior, no ano anterior. Só que se nós identificarmos
outros vírus, eles são inseridos na produção da vacina. Tanto é que a vacina da gripe, ela pode ser formulada com 3 ou 4 vírus, ela é trivalente ou tetravalente. Ou seja, eventualmente, se nós identificarmos uma outra cepa não responsiva a essa vacina, seguramente ela pode também ser incorporada nas novas produções de vacinas, inclusive do próprio Butantan. Muito bem, eu não queria terminar essa entrevista, secretário, sem falar sobre esse teste, né, que será lá na cidade de Serrana, né? O Instituto Butantan vai vacinar uma cidade inteira para, enfim, estudar como que isso afeta, né, a vida das pessoas. Na verdade, o que se pretende realmente descobrir vacinando aí uma cidade inteira? Por que essa cidade foi a escolhida, né? Conta um pouco mais sobre esse processo para a gente. Essa, na verdade, foi uma prerrogativa do Instituto Butantan. Já desde setembro, outubro de 2020, havia a necessidade de se avaliar o impacto da vacinação numa determinada região por questões numerárias, de circulação de pessoas. O Butantan escolheu a cidade de Serrana como sendo uma cidade que se adequava mais a essa característica. E dessa forma ele vai fazer um estudo que tem um impacto epidemiológico. Quanto a vacinação diminui não só a mortalidade, a internação, mas também o controle da pandemia na região. Então isso para nós vai ser muito importante, porque hoje a gente não tem ideia, por exemplo, qual é um número ideal para que a gente saiba uma imunidade de rebanho, que a gente chama, que seria uma imunidade coletiva. A gente sempre falou que imunidade coletiva é você ter acima de 90% da população vacinada. Daí a gente discutia, não, olha, pelo visto no Covid, isso pode ser menos, pode ser que isso seja 70%, depois se falou em 60%, e a gente viu que as realidades são bem diferentes. Então, por exemplo, a região de Manaus, nós tínhamos uma soroprevalência, o número de pessoas que tinham se infectado ao vírus era de 65%. Então isso era um número que a gente falou, olha, agora o vírus, se vier, vem com impacto menor. E essa realidade não aconteceu. Alguém vai falar, não, mas a cepa é nova. Mas eu passo a ter uma resposta que a gente chama de imunidade cruzada. Ela também responderia a essa nova cepa. E isso mostrou um impacto ao sistema de saúde muito grande. Então esses estudos têm esse viés que o próprio Butantan está estudando para avaliar o impacto epidemiológico, o impacto no sistema de saúde naquela região e que seguramente vai servir de embasamento para nós nos utilizarmos para todo o país. Nosso repórter Narley Rezende, secretário, está acompanhando desde cedo a vacinação lá no Pacaembu. Ele tem uma pergunta para o senhor. Fala, Narley. Bom dia, secretário. A gente está acompanhando aqui a vacinação no Pacaembu e percebe que a fila de carros ela se acumula aqui por toda a Praça Charles Miller, atravessa a avenida, enfim, aconteceu um gargalo, né? Porque são 2 filas de carros, enfim. São pouco mais de 32.600 idosos acima de 90 anos que estão recebendo a vacina neste momento na cidade de São Paulo. Se a gente somar aqui os 468 pontos nas unidades básicas de saúde, mais os 5 drive-thrus e as 4 centrais de escola, tem 477 pontos de vacinação. Em todos esses pontos tem de alguma forma uma fila, né? Quando a vacinação alcançar um público maior, né, do que esse reduzido, numa escala maior, a Secretaria tem um plano, por exemplo, para se preparar para eventuais atrasos, de como ajudar os municípios também na aplicação das doses para agilizar, porque as vacinas também a gente sabe que precisam de um armazenamento especial. O governo de São Paulo cobra mais vacinas além da Coronavac, né, que talvez demandem o armazenamento especial. O governo do estado planeja como lidar com eventuais atrasos? O que, na verdade, existe é que cada município ele está muito bem preparado para o programa de imunização, até porque ele faz parte, o município que operacionaliza essa parte de vacinação no seu território e o faz da sua maneira. É claro que a própria Secretaria de Estado da Saúde, mais do que duplicou o número de postos de vacinação. Eram próximos de 5.000 postos ou pontos de vacinação, nós passamos para 10.000, com a possibilidade de 10.000 postos, exatamente evitando esses entraves. O profissional técnico está disponível para isso, mas nós precisamos só de um detalhe, chamado vacina. Se nós tivermos a vacina,
todos esses sistemas funcionarão de uma forma muito mais ágil, muito mais célere, até com utilização, por exemplo, de campos de futebol para vacinação da população. Então, nesse sentido, é natural que hoje, pelo aporte maior das pessoas nesse primeiro dia, ainda exista uma certa adequação. Por isso é importante que as pessoas se cadastrem no Vacina Já, que é exatamente uma forma de poder ter a possibilidade, através deste cadastro, poder já colocar o nome, o CPF, o endereço, o CPE, o telefone, e dessa forma ganha-se uma agilidade nessa operação. Então, para se ter uma ideia, ao invés de se gastar 10 minutos para aqueles que não vacinaram, nós atingiríamos isso no número de 1 minuto só. Então, isso também ajudaria. Então, a gente pede para que as pessoas façam um cadastro. É claro, quem não fez pode estar fazendo naquele momento, mas isso também acaba impactando no atraso desse processo de vacinação. Então, o cadastro ele é fundamental nesse sentido de ganhar celeridade na nossa ação. Então, www.vacine.sp.gov.br. Muita gente falando aqui de filas em outras cidades também, Guarulhos, por exemplo, mas é uma questão também que compete ao município, né? Guarulhos só tem um ponto de drive-thru, e eu imagino que isso, como o senhor falou, né, secretário, deve ser diluído também ao longo da semana. O primeiro dia de vacinação, muito provavelmente as pessoas estão ansiosas, todo mundo quer ser vacinado. A gente vai seguir acompanhando também esse processo aí ao longo dos próximos dias. Esperamos também contar sempre com o senhor aqui na Band News FM. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, médico infectologista, Dr. Jean Gorenstein, conversou com a gente aqui no Band News São Paulo, secretário. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço sempre, Ivan, e parabenizo sempre o Grupo Bandeirantes por trazer informações corretas, seguras para todos os ouvintes, porque é isso que também faz parte no combate da pandemia. A notícia correta, real. Muito obrigado, um bom dia.